Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito forte, sabe? Sobre aquelas grandes viradas da vida e como a gente pode navegar por elas em vez de ficar preso no passado. É uma análise sobre reconhecer quando uma porta se fecha para que outra possa se abrir. É uma sensação que, nossa, acho que quase todo mundo já passou por isso, né? Aquele momento em que algo que era certo, seguro, de repente muda. É exatamente sobre esse ponto de virada que a análise de hoje vai falar, usando uma história bem antiga como nosso guia. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. Essa passagem de Josué é o nosso ponto de partida. Ela descreve uma mudança, assim, gigantesca. Pensa só. Por 40 anos, um milagre diário sustentou o povo de Israel no deserto. E então, de um dia para o outro, puf, simplesmente parou. Pois é, foi exatamente isso, o fim de uma era. O maná, essa provisão que literalmente caía do céu, era tudo que eles conheciam. Era confiável, estava lá todo santo dia. E agora, silêncio, nada de maná. A base de sustento deles tinha mudado de forma radical. E no meio dessa confusão toda, tinha um líder, o Josué. O texto o descreve como o agente de transição, sabe? A pessoa responsável por guiar o povo para fora daquela dependência do deserto e para dentro da responsabilidade da terra prometida. E aqui que a coisa fica interessante. O maior desafio não era uma batalha ou um inimigo de fora, não. Era uma mudança interna. A provisão que era tão familiar, de repente desapareceu. Dá para imaginar o tamanho da incerteza, do medo que isso deve ter causado? E qual é a reação mais natural do ser humano numa hora dessas? Olhar para trás, né? É natural focar na perda, reclamar do que não está mais lá, sentir saudade de como as coisas eram. É uma armadilha, uma cilada que prende a gente mentalmente no passado, seja um emprego antigo, um relacionamento, mesmo quando já tem coisa nova batendo na porta. Beleza. Mas e aí, como é que se sai dessa armadilha? Bom, a fonte que a gente está analisando oferece uma chave, uma única ideia bem poderosa para destravar o futuro e abraçar o que está por vir. E aqui está ela, o coração de tudo. Discernir o tempo é a chave. Não se trata de ter mais força, nem de esperar passivamente que as coisas melhorem. Não. É sobre percepção. É sobre ter o entendimento do momento presente. Tá, mas o que isso significa na prática? Significa até aquela sacada, sabe, de reconhecer que as regras do jogo mudaram. O que funcionava lá no deserto não vai funcionar na terra da colheita. É uma adaptação de mentalidade, uma virada de chave na nossa perspectiva. Isso nos leva a um contraste fundamental. Duas mentalidades completamente diferentes. Vamos ver como o texto coloca isso lado a lado para a gente entender bem a escolha que precisa ser feita. Olha, a clareza da escolha aqui é impressionante. De um lado, a mentalidade do deserto. Só reclama do que falta, vive presa ao passado e fica esperando passivamente que algo aconteça. Do outro, a mentalidade da colheita. Essa desfruta do que já existe, discerne o novo tempo com clareza e, mais importante, parte para a ação. Ela planta e colhe ativamente. A mudança é da água para o vinho. E ficar na mentalidade errada tem um preço bem alto. A falha em discernir o tempo presente não só impede o progresso, mas, como o texto diz, rouba a alegria das bênçãos que já estão disponíveis. A gente acaba perdendo a oportunidade de crescer no presente por causa da nostalgia do passado. Ok, então como a gente faz essa mudança na prática? O texto nos dá um caminho claro, um processo para abraçar ativamente essa nova estação que se apresenta. O processo começa por dentro, com o amadurecimento da mente. A partir daí vem o discernimento, a clareza, que leva à ação, plantar e colher. É só então que se torna possível receber e realmente aproveitar as promessas dessa nova fase. E essa citação resume tudo de um jeito brilhante. A oportunidade não está no passado que se foi, nem em um futuro distante. A bênção, o potencial, a promessa, está tudo no agora. O foco tem que ser o hoje, porque o melhor tempo é agora. É uma imagem muito forte para a gente fechar. Olhar para trás com saudade, com nostalgia de uma fase de dependência, justo quando se está numa terra de abundância que requer participação, é perder completamente o propósito da jornada e a beleza do lugar onde se chegou. Então, a reflexão final que esta análise deixa é esta. Em que área da vida o maná talvez já tenha cessado, mas a gente continua olhando para o céu esperando por ele, em vez de olhar para o campo fértil bem à nossa frente? Qual é a nova estação que está aí só esperando para ser discernida?